Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Linhas e Versículos. Hoje eu quero falar em primeira pessoa, como uma espécie de diário espiritual. O tema é simples e profundo, confissões de um discípulo, porque, se somos honestos, sabemos que não conseguimos escapar do pecado, mas também sabemos que sempre há reconciliação. Ser discípulo não é ser perfeito, é seguir mesmo tropeçando. Durante muito tempo, eu pensei que maturidade espiritual significava não errar mais, não falhar mais, não lutar mais com pensamentos e atitudes erradas. Com o tempo, percebi que isso não é verdade. O pecado não desaparece automaticamente quando decidimos seguir a Cristo. Ele perde o trono, mas ainda tenta nos influenciar. Há dias em que a impaciência vence. Há momentos em que o orgulho fala mais alto. Há pensamentos que surgem sem serem convidados. E então vem a culpa. O discípulo sincero conhece essa tensão, ama a Deus, mas ainda luta consigo mesmo. O apóstolo Paulo descreveu algo parecido. O querer fazer o bem estava nele, mas também havia outra força puxando na direção contrária. Isso não é desculpa para viver de qualquer maneira, mas é reconhecimento de realidade. Não podemos escapar totalmente da presença do pecado enquanto estivermos neste mundo. O que podemos é escolher o que fazer quando ele se manifesta. O maior perigo não é pecar, é esconder, é fingir que não aconteceu. É construir uma imagem espiritual impecável enquanto o coração se distancia. A confissão é o antídoto. Confessar não é apenas listar erros. É concordar com Deus sobre eles. É dizer, Senhor, isso não está alinhado com a tua vontade. É abrir o interior à luz. Se a luz não humilha, ela cura. Muitos têm medo de se aproximar de Deus depois de falhar. Pensam que precisam se consertar primeiro, melhorar o comportamento, organizar a vida. Mas a reconciliação começa exatamente no ponto da queda. O filho pródigo não voltou impecável, voltou quebrado, voltou consciente do erro. E encontrou braços abertos. Isso não torna o pecado leve. O pecado machuca, fere relacionamentos, fere a própria alma. Mas a graça é maior. Confissões de um discípulo incluem reconhecer que, às vezes, falhamos nas coisas pequenas. Uma palavra dura, uma omissão, uma atitude motivada por vaidade. Pequenas rachaduras que, se ignoradas, se tornam fissuras maiores. Por isso, a disciplina da autoavaliação é tão importante. Perguntar no fim do dia onde eu errei, onde fui egoísta, onde poderia ter amado melhor. Isso não gera condenação, gera crescimento. Porque quando confessamos, Deus não responde com rejeição. Ele responde com restauração. A reconciliação é mais do que perdão jurídico. É restauração de relacionamento. É voltar a caminhar próximo. É sentir novamente a paz que havia sido interrompida. Há também pecados mais profundos. Há hábitos que se repetem. Há áreas da vida que parecem resistentes à mudança. Nesses casos, a confissão precisa ser acompanhada de humildade prática. Buscar ajuda, abrir-se com alguém de confiança, romper ciclos. O discípulo não luta sozinho. A comunidade existe para sustentar. Não podemos escapar do pecado, mas não estamos condenados a permanecer nele. A diferença entre o discípulo e quem desistiu não é a ausência de falhas. É a decisão de voltar. Voltar sempre, quantas vezes for necessário. A cruz nos lembra disso. Ela não é símbolo para pessoas impecáveis. É sinal de que o preço já foi pago. Quando confessamos, não estamos convencendo Deus a nos amar novamente. Estamos apenas retornando ao amor que nunca deixou de existir. Isso muda tudo. Muda a forma como lidamos com a culpa. Culpa pode ser alerta saudável, mas não pode se tornar identidade. Você não é definido pelo seu pior momento. Você é definido pela graça que o alcança. Confissões de um discípulo incluem lágrimas, incluem arrependimento sincero, incluem decisões práticas de mudança, mas também incluem esperança. Esperança de que o Espírito Santo continua trabalhando, continua moldando, continua transformando. Santificação é processo, às vezes lento, às vezes imperceptível, mas real. Olhar para trás e perceber que certas atitudes já não dominam como antes é sinal de crescimento. Ainda há luta, mas há progresso. E quando cairmos novamente, o caminho já é conhecido. Confessar, arrepender-se, receber perdão, recomeçar. Isso não banaliza a graça. Pelo contrário, valoriza, porque cada reconciliação revela a paciência de Deus.
Se hoje você se sente distante, não fuja. Não espere se tornar melhor para voltar. Volte agora. Fale com sinceridade. Reconheça o erro. Receba o perdão. E continue a caminhada. Ser discípulo não é caminhar sem tropeços. É caminhar na direção certa, mesmo depois de cair. Eu sou Elias Monteiro. E esta é minha confissão também. Ainda estou aprendendo, ainda estou sendo transformado, ainda dependo da graça todos os dias. Que você nunca se esqueça. Não podemos escapar totalmente do pecado, mas sempre a reconciliação. Nos vemos no próximo vídeo. Que a graça o acompanhe em cada passo.